Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Nesse episódio vamos conhecer o Parque Nacional de 7 Cidades no Piauí. Uma viagem no tempo com formações rochosas impressionantes de um dos sítios geológicos mais famosos do Brasil. Vamos registrar misteriosas formas nas rochas de 400 milhões de anos. E no final da nossa expedição, a gente chega a uma área restrita para a preservação da fauna, flora e das inscrições rupestres em 7 cidades. Nossa expedição começa aqui na entrada sul do parque. E o nome 7 cidades foi dado porque os grupos de rochas parecem formar 7 pequenas cidades. Essa área verde é toda a área de preservação, mas só essa área que é utilizada, essa em amarelo. Essa parte mais amarelada aqui, que é a parte que é aberta ao público. Que é aberta ao público. Corresponde em torno de 400 hectares de média. A gente acaba de chegar e a gente já sabe que chegou nela por causa do Arco do Triunfo, que é o portal de entrada da segunda cidade. E aqui reza uma lenda regional que diz que quem passa aqui pela primeira vez pode fazer um desejo que se realiza. Dentre os desejos tem 3 que não podem ser feitos. A pessoa não pode pedir para casar, para enricar ou ficar bonito. Pedir para casar o quê? Enricar ou ficar bonito. Enricar ou ficar bonito? São os 3 desejos que não podem ser feitos, no caso nesse arco. Essa região do Nordeste do Brasil é considerada especial porque tem formações geológicas únicas que revelam processos de erosão e sedimentação que ocorreram aqui há cerca de 190 milhões de anos atrás, com o avanço e o recuo do oceano. O tempo deixou marcas bem diversificadas aqui na paisagem do Parque Nacional das 7 Cidades. E aqui no Arco do Triunfo a gente pode ver muito claramente a força da erosão. O Arco do Triunfo é um sítio muito interessante porque ele tem essas marcas e essa demonstração dos efeitos da erosão. A água aqui é o agente principal de erosão, associada às fraturas, que a gente tem um ciclo de fraturas, através do qual o processo de erosão alveolar que aconteceu. A erosão alveolar é uma erosão que tem um ponto inicial de fratura, a partir do qual começa a formar esse arco, esse alvéolo, que é uma estrutura mais ou menos arredondada, a partir do qual essa estrutura central vai aumentando a dimensão até que todo o processo pode cair, o bloco pode ceder e cair, formando esses alvéolos. A 7 Cidades é um lugar muito extraordinário para o estudo de ambiente de sedimentação antiga. Os monumentos geológicos que vamos observar, eles expõem essas rochas e demonstram esse processo de formação desse ambiente sedimentar, contando a história de um período muito antigo, que é o Devoniano, que é um período muito importante para a própria história do planeta, de eventos que aconteceram há cerca de 360, 400 milhões de anos atrás. Período em que você tem o avanço do mar sobre o continente, o último avanço, a última grande transgressão sobre o continente do mar, seguido de regressão, e o Devoniano também caracteriza-se por essa diversidade de vida nos oceanos e também por uma grande extinção seguida a esse processo de ocupação dos oceanos. O senhor ainda se impressiona quando a gente tenta pensar nessa escala de tempo, de 190 milhões de anos, 400 milhões de anos? Até para nós geólogos essa dimensão é um pouco complicada, porque para a geologia nada que tenha menos do que 1 milhão de anos tem importância.
ou dá para a gente dimensionar. E essa dimensão, a escala de vida humana é muito complicada da gente ter uma ideia do que é 1 milhão, 400 milhões de anos atrás. A importância do Parque Nacional de Sete Cidades eu vejo como a importância de outras unidades de conservação, né? É uma área onde preserva não só a fauna, mas a flora também. Nós temos aqui uma área de 6.221 hectares, todo protegido por cercas, e além disso, a proteção maior é a nosso monitoramento, né? Como também quem nos ajuda a fazer essa proteção, a própria comunidade, com os trabalhos que nós temos feito de educação ambiental. Aqui é uma unidade de conservação de proteção integral, mas as populações não podem ficar alheias ao parque, né? Então tem que ter um cuidado especial com essas famílias, né? Porque elas vivem muitas vezes coladas na cerca do parque, né? Bem próximo da cerca do parque. Então é importante que haja uma harmonia nessa convivência. Eram pessoas que tinham assim, um receio muito grande dos fiscais, né? Dos funcionários do parque. E aí a gente chegou a fazer assim, um cadastro dessas pessoas e pedir uma aproximação maior, né? Com conversa, reunião, palestras. E a partir daí a gente foi também contemplando com algumas coisas que chegavam por aqui, como por exemplo fazer o rosto da unidade, que era feito com pessoas de fora. Quando chegou também a parte do hotel, pessoas da região foram vistas para trabalhar, não trazendo mais pessoas de fora. Na chegada também do pessoal dos condutores, também foram inseridos aqui dentro para trabalhar, dando a importância mais para esse pessoal da região. Então essas pessoas foram envolvidas aqui dentro. As unidades de conservação elas têm que trabalhar com a comunidade, se quiser e que tenha um fruto como a gente espera. Caminhando um pouco mais por essa trilha, a gente encontra a Pedra do Americano. Ela tem esse nome porque em 1950 um grupo de americanos fez uma escavação arqueológica nesse local. Na década de 50, né, foi feita a escavação aqui, possivelmente norte-americanos, e em 64 esse mesmo grupo voltaram em uma expedição um pouco maior. Então continuaram escavando, que foi a época que, no caso, o INPDF não permitiu, mas que fosse escavado. Então a gente não sabe se levaram alguma coisa ou não, e se levaram, se está exposto a algum museu ou em acervo particular de alguém, né? Eu acho que todos nós temos uma curiosidade enorme para saber o nosso passado, de onde é que a gente veio, né? Eu acho que o arqueólogo ele é privilegiado porque ele tem, vamos dizer, como objeto de trabalho essa curiosidade que é de todos nós. Nós podemos dizer que um importante número de pessoas habitou aquela região de Sete Cidades e desenvolveu aquela arte rupestre que tem como principal característica a presença de carimbos de mãos, de uma variedade surpreendente. Vamos conhecer a Sexta Cidade, que fica logo aqui pertinho. E lá tem um dos monumentos mais visitados do Parque das Sete Cidades, que é a Pedra da Tartaruga. Então, para a gente explicar a formação da Pedra da Tartaruga, você tem que voltar um pouquinho no tempo, alguns milhões de anos, né? E imaginar que isso era fundo de oceano e depois sobre uma lâmina d'água rasa, um material mais areno-argiloso, com um conteúdo de argila bastante considerável. E após o seu erguimento, essas rochas ficaram expostas à ação dos agentes intempéricos externos, água, temperatura. E com a subida, esse material exposto, ele começa a evaporar e perder água. Então há essa contração desse material que vai formando pequenas placas que vão se despregando e ficando independentes, criando esses sulcos entre pequenos polígonos de tamanho maior ou menor em função do conteúdo de argila. Entre o processo de sedimentação sob a lâmina d'água e esse seu erguimento, vão aí em torno de mais de 100 milhões de anos. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o formato dessas pedras.
E a coloração, tá vendo? Essa daqui, ela é vermelha e aquela dali é amarela. Todo o material que constitui essa rocha vem exatamente daquele arenito que está ali, o conteúdo de ferro daquele arenito. Com a movimentação da água interna, do nível freático, que pode, nas épocas chuvosas ele sobe, nas épocas secas ele desce, ele vai dissolvendo o material, lixiviando a sílica e deixando o ferro que está contido no arenito, que vai se precipitar, se concrecionar, como a gente chama, formando essa crosta ferruginosa, ou o que a gente chama na geologia de laterita. E aquela de lá é a pedra do elefante. Se você olhar bem, tem a tromba e a orelha caindo para cá. Essas formas geométricas ou que se assemelham com animais ou pessoa é resultado da erosão externa, ação da água, né, e do vento, que muda a direção e faz com que uma área seja mais erodida do que outra, ou intemperizada do que outra, e vai assumindo essas formas que, dependendo do ângulo, inclusive essa forma pode mudar, né, ou não ficar tão parecida ou com o elefante, ou com o cachorro, com o lagarto, com a tartaruga. A história de Sete Cidades conta a lenda de um reinado, fala de rei e rainha, de uma cidade encantada, fala de cântico, música e dança de um castelo iluminado. Pessoas idosas falavam da tal cidade encantada, coisa que chamava a atenção, fato que foi comprovado, da existência de um mistério há milhares de anos passados. Seu Antônio Pontes, nascido e criado em Piracuruca, foi guia local por mais de 2 décadas no parque. A história, a lenda que tem sobre isso aqui, é que aqui foi uma cidade encantada. Tudo isso que a gente vê, a ruína dessa cidade que foi encantada. Existiu uma magia que encantou essa cidade. Agora a gente está chegando na quinta cidade, ainda na parte oeste do parque. E as formações mais importantes são a Pedra da Guarda, a Pedra do Rei e a Pedra do Camelo, além da Pedra das Inscrições, que contém várias inscrições rupestres. No caso, assim, a Pedra das Inscrições tem esse nome alusivo a essa pintura, que lembra uma cadeia de DNA. Pintura essa tornou-se muito famosa na época que a gente comprava um cartãozinho telefônico com a paisagem do Brasil. Isso aqui vem representando, no caso, as inscrições rupestres daqui do estado, né? A gente começou gravando pela segunda cidade, só que a gente resolveu ir até a quinta cidade para depois voltar para a segunda novamente, porque aqui a gente tem a biblioteca, que é incrível, e melhor ainda, para aproveitar o pôr do sol no mirante e ter uma visão panorâmica de todo lugar. No tempo da formação de Sete Cidades, houve a separação dos continentes, e essa região que forneceu sedimento para essa área compreende hoje as regiões dos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Era uma área elevada, onde você tinha uma camada de neve bem espessa. Com o degelo, essas águas descem e vêm trazendo esses sedimentos. Ele mergulha no oceano e ele deposita em profundidade. E depois você tem os depósitos de estuário e, posteriormente, os depósitos de canal, que é essa linha que separa aqui essa zona de erosão, que separa muito bem esse bloco superior, que é um bloco de depósito de canal, onde você tem esses polígonos, e embaixo o depósito de estuário. Aqui eles chamam de biblioteca provavelmente porque parece o parte de dentro de um livro, né? As folhas, assim. Para nós geólogos, isso é um livro aberto, cada camadinha dessa é uma página da história geológica do planeta e da bacia e esses processos tipo de sedimentação. Agora a gente está encerrando nosso dia de trabalho aqui, o nosso primeiro dia no Parque Nacional das Sete Cidades. Do outro lado, chovendo já. Aqui esse pôr do sol incrível. E a gente pode ter aqui mais uns 10 minutos para contemplar esse visual e encerrar o dia. Nós estamos explorando a região de 7 cidades no Piauí, com uma grande quantidade de formações geológicas. Depois de conhecer o lado oeste do Parque Nacional, agora a gente vai explorar o lado leste, que tem a primeira, terceira, quarta e sétima cidades. E também vamos chegar numa zona intangível, com uma grande diversidade arqueológica, biológica e geológica fechada à visitação. Todo esse patrimônio natural está protegido desde 1960 pela criação do Parque Nacional das Sete Cidades. A gente
está chegando aqui agora na zona intangível do parque, né? A estrada está numa condição bem ruim, porque não tem muita gente circulando. E aqui é um privilégio que a gente teve, né? Vamos lá então ver como é que é. No nosso cronograma, a parte intangível do parque seria no final do dia. Mas a gente fez uma troca e o Osiel vai explicar o porquê. Na realidade, nós estamos no período chuvoso. E aqui as chuvas ela caem sempre no final da tarde, 3 horas, 4 horas. Cai o temporal e a gente não tinha como chegar até aqui. Ouvir e não sair daqui. Uma zona intangível em unidade de conservação é uma área que se destina a preservar, digamos, o melhor da reserva, a tentar resguardar o máximo possível o patrimônio genético, o patrimônio biológico da reserva e, de uma certa forma, que não haja interferência humana naquela área, a não ser necessário e assim licenciado, pesquisa científica. O parque hoje ele tem 6.221 hectares. Aberto à visitação pública, a estrutura física consta apenas 490 hectares. Com a autorização do ICMBio, a gente chegou na Pedra do Leque. Esse arenito é um dos sítios que tem as pinturas de maior tamanho, a tonalidade são mais viva e o formato gerou esse nome, Pedra do Leque. É importante porque, como não há presença humana cotidiana, ou seja, não se constitui área de visita, então você não tem essa ação humana nesta área, você não tem essa visita de 20, 30, até 100 turistas, 200 por dia. E isso preserva ainda mais esses sítios que estão localizados na zona intangível. A gente está andando em direção à quarta cidade para conhecer um dos lugares mais falados aqui do parque, que é a Gruta do Catirina. E lá a gente também encontra a Pedra do Beijo do Lagarto e também do Mapa do Brasil. A Gruta do Catirina, essa denominação é porque um senhor, o nome é José Ferreira do Egito, mas Catirina é um apelido que se dá ao eremita, que esteve por quase 15 anos dentro dessa gruta. Isso foi ele chegou aqui na década de 30. Tinha esposa, tinha filhos, mas dentre os filhos tinha o Martinho, que é o nome do filho dele, e esse era epilético convulsivo. Convulsão naquela época, processo de convulsismo, para a sociedade era coisa pegajosa, era demônio. Era demônio. E, de uma certa forma, poderia até fazer o mal com o filho. Então, não tinha lugar melhor do que esse, para se esconder. Ele só saiu daqui, já próximo à década de 50, com a morte do filho. Eu sempre digo, aluno, vocês estão aqui, estão de carro, estão de ônibus, estão estudando, estão fazendo faculdade. Esse cara não teve nada disso. Não teve nada disso, mas o importante é o amor entre o pai e o filho. Já na terceira cidade, um dos monumentos geológicos mais impressionantes é a cabeça de Dom Pedro I. Aqui nesse trecho, a gente encontra os 3 reis magos e logo mais adiante, o Dedo de Deus. O Beijo dos Lagartos é uma lenda que é contado em toda a comunidade. Para os mais antigos, o parque ele não é essa ação geológica, não é essa bacia sedimentária, é 7 reinos mesmo, vai defender isto, que no passado houve 7 reinos e que houve 2 rainhas que tiveram filhos. Então a rainha do 7º reino teve uma moça e a do 2º reino, que era o reino mais rico, teve um filho. Então elas tiveram um pensamento maléfico em casar seus filhos, porque se casasse iriam mandar em 5 reinos. Mas dentro do sistema dos reinos isso não poderia acontecer, porque todos os casamentos tinham que ser por amor e não por interesse. Como hoje em dia também, né? Tem que ser não por interesse. Daí a maioridade chegou e o príncipe conheceu outra pessoa, que aí foi amor verdadeiro. E no mesmo dia, para oficializar o casamento, foi dada uma festa, é claro, todos os reinos foram convidados. E essa moça que ele tinha conhecido era a princesa do 4º reino. Ele ficou mais feliz ainda, porque a princesa poderia casar, não era camponesa.
Então foi lançada a maldição por parte do sétimo reino e transformou os dois em lagartos, na hora que iam se beijar. Mesmo em lagartos, eles iam se beijar e ia continuar o amor. Mas a rainha do quarto reino falou o seguinte: a união da minha filha com seu filho seria a união de 7 reinos contínuos. Como isso não foi possível, eu lanço uma segunda maldição e transformo a minha filha, o seu filho, o meu reino, o seu reino e os 7 reinos em pedras. Agora, se um dia, naturalmente, a minha filha se encostar com seu filho e consumir esse beijo, dar esse beijo, então todos os reinos voltam a ser normais, deixam de ser pedras. Nós estamos no centro do castelo, dá para ver uma janela aqui do lado, a pequena janela. A outra rocha que está do outro lado, a gente chama de soldado, né, que está protegendo o rei, está vendo tudo que está acontecendo nessa área. Aqui a janela do lado, a janela grande. Então são 3 aberturas, essa janela grande, essa pequena que o soldado está vendo e protegendo o rei, e uma outra, que é onde acontece a entrada do sol numa determinada época do ano, que é o solstício de inverno. Começou a chover muito aqui no parque e a gente veio achar um refúgio aqui no Salão do Pajé. Esse lugar tem muita pintura rupestre que datam cerca de 6.000 anos. Olha, de uma certa forma, é um abrigo, foi um abrigo. É um abrigo pra gente agora, foi um abrigo. E foi um abrigo para o homem pré-histórico, manifestar suas culturas, né, dar as suas informações através desses desenhos. Então a gente está fazendo aqui exatamente a mesma coisa que eles fizeram há 6.000 anos atrás, né? Expressão da nossa arte se protegendo da chuva. Com o auxílio tecnológico aí que eles não tinham. Mas a mesma coisa, eles estavam aqui nesse mesmo momento de uma chuva se protegendo, e nós também se protegendo da chuva e aproveitando e trabalhando. São 12 quilômetros de trilhas levando aos principais monumentos geológicos e outros atrativos do Parque de 7 Cidades. A Piscina dos Milagres tem uma das nascentes mais ativas do parque. Nunca deixou de fluir, mesmo nos meses de seca, de julho a dezembro. Nós temos hoje, dentro da reserva, 22 nascentes. A Piscina do Olho d'Água dos Milagres é abastecida com 3 nascentes, que resultam numa importância enorme, né, para a comunidade, haja vista que são perenes. Então, preservando essas nascentes, estamos preservando não só a biodiversidade da reserva, como também as pessoas que estão adjacentes à reserva. As formações geológicas de 7 Cidades foram feitas pela ação do tempo e da erosão, moldando o arenito em formas que estimulam a imaginação do povo, como a Pedra dos Canhões, por exemplo. Geologicamente falando, estamos em cima da formação Pimenteiras, contato com a formação Cabeças. Essa parte superior da formação Pimenteiras, ela tem um depósito de pirita que marca o processo de início da formação Cabeças. Quando esse material, que estava sob uma lâmina d'água, sofre um processo de soerguimento devido à própria dinâmica da plataforma sul-americana, a formação Cabeça fica exposta à ação dos mecanismos de intemperismo, água e temperatura, e começa um processo de modificação do conteúdo dessa formação. Base, formada por mineral de ferro chamado pirita, e a água meteórica que penetra na parte superior da formação Cabeças, rica em oxigênio. A pirita em profundidade ela vai ser hidrolisada, e esse turbilhonamento vai facilitando essa forma mais arredondada dessa estrutura que lembra canhão ou fósseis de tronco de árvores ou folhas ferrificadas, por exemplo. Diversas espécies endêmicas de fauna e flora, formações geológicas únicas, matas, nascentes e vestígios do homem pré-histórico. Por causa da importância da região, está sendo elaborada a proposta de criação do Geoparque das 7 Cidades. O Geoparque foi uma criação da GGN, que é a Rede Global de Geoparque, chancelada pela Unesco.
em que, de certa forma, ele tem o objetivo de proteger determinadas áreas sem uma legislação em cima, onde você tenta inserir a comunidade no geoparque, transferir uma responsabilidade para essa comunidade de cuidar, para que ela sinta que aquele bem, que aquele monumento, que aquela história também é dela. O geoparque dá em troca, por exemplo, um desenvolvimento social e econômico, fornecendo emprego e renda. O Geoparque de Sete Cidades abrange uma área muito maior que inclui o Parque Nacional e áreas de cerrado do entorno. A certificação dessa região como um geoparque da Unesco certamente trará mais crescimento e mais desenvolvimento para essa região tão importante de Sete Cidades.